Você sabia que cada vez mais há brasileiros empreendendo aqui em Portugal? Verdade. Hoje vamos falar justamente sobre isso, como que é o cenário atual, as oportunidades, tanto os créditos disponíveis e os passo a passo para abrir uma empresa aqui em Portugal. Bora começar? Portugal vive uma fase muito interessante. Para quem quer empreender, de um lado temos o incentivo do governo, com menos burocracia, diferente dos outros países da Europa. De outro lado temos uma demanda crescente de serviços, principalmente em áreas de alimentação, tecnologia, turismo, estética principalmente. Tanto que em 2024, em Portugal superou mais de 1,5 milhões de novas empresas. Novas empresas não, de empresas ativas aqui em Portugal. Dessas empresas, praticamente 40 mil foram novas empresas. Então a gente vê que o mercado aqui em Portugal só está a crescer. Aqui em Portugal, há uma demanda muito grande para diversos tipos de empresas. Há empresas tanto no ramo de tecnologia, Sim, que é uma também área que está crescendo agora, principalmente o tecnologia, marketing, as áreas de audiovisual. As outras exatamente. já vinham em crescentes, tipo em trabalho em construção civil, que é uma área muito boa de se empreender. Na limpeza. Há salões de beleza, tanto para homens como que a barbearia. Isso. Para as mulheres tem a parte de unhas. Unhas de gel aqui em Portugal é algo Sim. que está crescendo Tá, é muito uma mesmo. febre muito grande aqui. Exatamente. Dizem que é praticamente uma arte brasileira, porque aqui em Portugal não havia muito sobre isso. Isso. Tem Foi, aquelas lashes, que é aquelas das pestanas. Aqui eles sim. falam pestanas, mas é cílios no Brasil. Então, a parte de estética é uma área espetacular para se empreender aqui em Portugal. E assim como o Rafael falou, construção civil. A construção civil, se a gente olhar o cenário daqui de Portugal, a gente vê que há uma crise imobiliária. Tá cada vez mais difícil também, muita imigração vindo aqui para Portugal, então eles precisam de casas e tá muito difícil. Então a área da construção tá crescendo porque tem que fazer casas e tudo. Exatamente. Os preços dos aluguéis, que são os arrendamentos, como eles falam aqui, estão extraordinariamente elevados. E isso dá pela demanda, e é muita demanda para poucas casas que existem aqui. Então, a parte de construção, quando você anda pela rua, você observa que há construções praticamente em todos os bairros. Sim. Há um prédio que numa semana você nem sabia que tinha como construir algo ali e passa algumas semanas já tem alguma coisa crescendo ali. Então, a parte de construção é muito interessante. Se a gente observa no Brasil, o Brasil há partes que você pega um pedreiro e constrói diversas coisas com o pedreiro. Ele Sim. faz a parte de encanação. É porque os pedreiros no Brasil são polivalentes, né? Polivalentes. Exatamente. Perfeito. Fazem encanação, fazem eletricidade, fazem a parte de pintura, acabamento, tudo. Agora aqui em Portugal, como que é, Rafa? Ah, aqui é muito separado, tem muito dividido. Aqui tem várias funções. Por exemplo, aqui tem o pedreiro, que é o trolha, na verdade, como eles chamam, e eles só fazem aquela parte de rebocar, assentar tijolos também. Não que eles não podem fazer, tipo, as outras coisas, mas eles são vai voltados para essas áreas. Quando tem o ladrilheiro, que é para colocar cerâmica, que é uma parte só mesmo para eles. Tem as pessoas que faz o drywall, que aqui chama pladur, que, por exemplo, tem pessoas que colocam o drywall, o pladur, e tem uma pessoa só para emassar, uma pessoa só para pintar, enquanto lá no Brasil tá mais englobado tudo junto. E aqui é muito separado e tem muitas empresas abrindo, tipo, específicas para aquelas coisas. Assim também como uma área dentro da construção civil que eu vejo que há muita oportunidade é a parte de marcenaria. Aqui em Portugal, diferente do Brasil, há o costume muito de fazer os móveis por medidas. Aqui todas as casas que são remodeladas, como eles falam, eles fazem principalmente a parte da cozinha toda é feita à medida. É uma área que também há muita oportunidade de se estudar, de se expandir dentro dela aqui em Sim, ele não Portugal. é à toa porque a área da marcenaria ele está mais voltado só para algumas grandes empresas. Então, não tem certamente aquelas pessoas que são microempreendedor aqui que não está sendo bem explorado. É verdade? E às vezes, caso seja uma boa área, porque tanta gente quer alguns móveis específicos ou móveis únicos que às vezes não tem aqui. Sim. Uma das dificuldades aqui para a marcenaria é que essas grandes empresas, elas têm um prazo muito longo para fazer a entrega desses pedidos. Então, você tendo pequenos empreendedores que conseguem fazer essa fabricação própria, eles conseguem também atender esse público de uma forma mais rápida
E uma outra questão é que, mesmo que a pessoa não tenha uma fabricação própria, aqui há aquelas pessoas que vão nas fábricas, por exemplo, elas tiram a medida da casa da pessoa e vão às fábricas, fazem os móveis de acordo com a medida que ela tirou e Isso. depois vão e fazem a instalação na casa da pessoa. Isso É tá sendo muito uma interessante. boa área para ser investido, como também aqueles dos serralheiros. Serralheria também é excelente. Assim como é uma área um pouco, digamos, trabalha braçal e também tem os seus riscos, Isso. como que, claro, a marcenaria também tem, mas tem os seus riscos. Há poucos profissionais nessas áreas. Isso, tá tendo muita falta. Muitas empresas pegam pessoas, tipo, sem experiência, que muita gente arrumou emprego também aqui, tipo, nós não tem experiência, mas eles têm também a paciência de ensinar porque tá com pouca demanda de trabalho sobre trabalhadores, na verdade. De trabalho tem uma alta demanda, só que de trabalhadores é pouca demanda. Há um amigo nosso, inclusive, que tem uma empresa que é serralheiro, e constantemente ele procura profissionais, até mesmo que não são profissionais, como o Rafa falou, para ensinar essa profissão para eles e assim ele ter alguma ajuda, porque realmente é uma área muito complicada de se conseguir pessoas que trabalham. No Brasil não, a gente via serralheria, havia diversas. Por exemplo, na minha cidade, lá em São Paulo, praticamente toda quadra também tinha uma serralheria. Há muito serviço, isso é Sim. claro. Mas trazer isso daqui para Portugal como um pequeno empreendimento também acho muito interessante. A gente já falou dos empreendimentos e tudo, mas e os brasileiros aqui em Portugal? São muitos? Assim, a presença dos brasileiros é muito forte quando se diz de empreendimentos em Portugal. Estima-se que 15 mil empresas são de brasileiros, constituídas por brasileiros aqui em Portugal. Se a gente for considerar os números de empresas novas que teve, como a gente falou anteriormente, que foram 40 mil só em 2024, então o número com relação a estrangeiros brasileiros empreendendo é enorme. E assim, esse número ele só vem crescendo. Cada vez mais a gente percebe que os brasileiros estão investindo aqui. É uma comunidade muito empreendedora ser brasileiro. Exatamente. Eu acho que é da cultura do Brasil, do brasileiro em si, empreender e fazer o seu próprio negócio. Mas nós temos que perguntar o que se espera do futuro. Assim, nos próximos anos em Portugal, deve ser mais incentivos para o crescimento de novas empresas. Tanto que a gente vê que está tendo um foco muito grande em empresas sustentáveis. E também a parte de digitalização de alguns serviços que eram feitos à mãos. Então, tudo quanto é área que vem trazendo tecnologia para crescer em si e melhorar o desenvolvimento das pessoas está sendo muito bem aceito aqui em Portugal. Sim, a parte dos empreendimentos estrangeiros também está sendo muito abrangida aqui em Portugal, que são empresas que estão sendo constituídas para prestar serviços para outras empresas ou negócios fora do país, fora de Portugal. Sim, são as empresas que a gente chama no Brasil de terceirizadas. Aqui também chama terceirizadas. Exatamente. A Europa também precisa muito de mão de obra. E eles consideram que a mão de obra de Portugal, em relação aos outros países, é menor em questão de preços. Sim. Então, há muita contratação de empresas portuguesas para prestar serviço, tanto na Espanha, na França, Alemanha, Holanda, Suíça, exatamente. Luxemburgo, que é onde tem a maior população portuguesa também lá no Luxemburgo. Verdade. Inclusive, temos amigos que têm empresas que prestam serviços para o estrangeiro e eu acho que às vezes ele vive mais fora de Portugal do que propriamente aqui em Portugal. Portugal eu acho que abre a porta mais para o empreendedorismo. Exato. Até mesmo para fora da Europa ou na Europa. É um país que dá muita chance para quem... Tanto é imigrante como são para as pessoas de lá. O próprio governo dá incentivos para pessoas. Se as pessoas às vezes ficam desempregadas, o governo tem incentivos que dão certo, cursos, formações, para ir também até incentivo em dinheiro, financiamento para abrir seu próprio negócio. Com relação a créditos e incentivos para empreender, Rafael, como que é aqui em Portugal? Aqui tem muitos incentivos sobre tem um centro de emprego aqui, que aqui também tem um passo a passo. Se você às vezes ficou desempregado, a empresa mandou embora, o centro de emprego aqui pode muito bem te fornecer uma ajuda
de custo ou alguma coisa para você abrir seu próprio negócio, porque o governo quer que você abra mais empreendedorismo aqui em Portugal. Então, com o que eles fazem? Adianta às vezes as parcelas que você tem de subemprego, até financiam, depende do negócio se for sustentável, que tem uma avaliação de futuro. Então, eles fazem de tudo para que abram novos microempreendedores. Exatamente. Tanto a parte do governo, que ajuda nesse sentido, mas também a partes de que são startups, que também ajuda pequenas empresas ou pessoas que têm um projeto que seja bem estruturado, é claro. Você vai ter um negócio em mente, você vai criar o seu plano de negócios e apresentar para as startups. Além disso, das startups também a parte do microcrédito, que é onde que são instituições que conseguem lhe fornecer créditos, geralmente costuma ser até 20 mil euros, Sim. né? E dentro desse crédito que você consegue, você vai ter que explicar também como que você vai utilizar esses números, esse valor que você vai pegar de empréstimo. E o interessante é que as parcelas são muito pequenas. Então, se você pretende abrir um negócio, não tenho dinheiro, os microcréditos, startups. Até mesmo os bancos também, se você Exatamente. apresentar projeto para os bancos e os bancos reavaliar também você, sim, você consegue abrir. Você consegue abrir, você consegue ajuda tanto dos bancos, do Estado e de startups. Então, se o problema for números, se o problema for dinheiro, talvez não seja o grande empecilho. Acho que o empecilho seja você não ter um projeto ou algum grande sonho. Ou seja, a gente tem aqui, agora vamos fazer mais quadros, também falando sobre esses projetos, ajudando as pessoas também, porque é pouca informação que às vezes falta sobre voltada a isso, o empreendedorismo aqui em Portugal, que é uma área que cresce muito, principalmente para nós imigrantes, que então, o governo incentiva isso da gente, a gente abrir novas empresas, abrir novos negócios. Assim também o governo também acaba ganhando porque tem os impostos e tudo que a pessoa paga. Então é uma via de mão dupla. Exato. O governo não pensa em si somente em você abrir o seu negócio, na é verdade. O que eles querem? Eles querem que você crie vagas também. Porque você pode abrir uma empresa unipessoal, uma empresa limitada, ou uma empresa a caráter pessoal. Isso. O que seria? Se você conseguir uma empresa onde que vai ter vagas de empregos para mais pessoas, pode ter certeza que essas podem ter mais probabilidade de aceitação por parte do governo. Isso, porque também a taxa de desemprego aqui em Portugal ainda é pequena, só que há, como em todos os outros países, taxa de desemprego. E o que mais o governo quer é que essa taxa seja menor ainda. A gente também fala passo a passo para abrir a sua própria empresa aqui em Portugal. Aqui existem várias empresas ou formas de abrir empresa. Tem a limitada, que é uma LDA, ou você pode abrir em própria empresa em nome individual. Sim, é verdade. Por exemplo, você abrir uma empresa limitada, há alguns documentos que você precisa ter. Primeiramente, você precisa separar a parte do nome. O nome é uma coisa muito importante, porque na hora de você registrar, pode ter outras empresas que têm esse próprio nome. Então, é uma das questões que você precisa decidir e procurar saber antes. Uma outra questão é a parte do NIF. O NIF, como no Brasil, há o CPF. Isso. É necessário você ter esse documento aqui em Portugal para você abrir uma empresa. Não só o NIF, como o NIS, que Exatamente. também seria o número da nossa segurança social, que lá é o INSS. É parecido com o INSS, exatamente. Então, esses dois documentos são primordiais para você abrir uma empresa aqui. Você também pode abrir essa empresa de uma forma não presencial. Por exemplo, uma pessoa que está no Brasil e queira empreender aqui em Portugal, não necessariamente precisa estar aqui. Sim. Você consegue contratar um advogado e esse advogado consegue tratar dessa documentação para você. Mas lembre-se, sem esses dois documentos, esquece. Depois que você tiver NIF, NIS, você vai partir para o banco, onde você vai abrir uma conta empresarial. Tendo uma conta empresarial, você também vai ter que depositar o mínimo de 1.000 euros como capital social da empresa. Lembre-se, é o mínimo. Então você precisa ter pelo menos 1.000 euros separados para capital social. Depois disso, você vai então apresentar esse registro num portal de empresa na hora. Você leva essa documentação, eles entregam um papel onde está já o registro da sua empresa. Sim. Uma coisa interessante é que aqui existe o CAI, que seria atividade econômica. O que seria? Você vai abrir uma empresa no ramo de estética.
Você vai ter que procurar o CAI referente à sua empresa. Você vai abrir uma empresa no ramo de limpeza. Você precisa do CAI referente à limpeza. Você pode ter, dentro de uma empresa, mais de um CAI. Sim. Então, todas as atividades que você vai prestar serviço dentro da sua empresa, você precisa ter o CAI associado. E uma das coisas mais importantes aqui no empreendedorismo em Portugal, você tem que ter um contabilista. Exatamente. Aqui eles pedem sempre um contabilista, mas não é caro. É um valor assim justo a se pagar por um contabilista e deixa suas maneiras fáceis também de você emitir recibos e essas coisas. No caso da empresa limitada, ela é obrigatória ter a contabilidade organizada. Então, no caso disso, precisa ter um contabilista, tá bem? Agora, com relação a empresário individual. Empresário individual nada mais é do que atividade aberta, como a gente chama aqui. Muitos conhecem também como recibos verdes, que também precisa de uma documentação também para iniciar. É bem parecida com as das outras empresas, precisa também do NIF e o NIS. Fazer a abertura nas atividades na autoridade tributária, que seja, a gente também fala as finanças. Escolher regime do IVA a ser aplicado. Por exemplo, tem pessoas que não cobram o IVA, como cobram o serviço com o IVA já. Emitir faturas com o sistema certificado de lá. Tanto que na autoridade tributária, que é as finanças, você consegue fazer a abertura dessa atividade online. Você pode abrir as finanças e abrir lá por conta própria. Depois que você abre essas atividades, você pode escolher essa parte do IVA. Por quê? O IVA, tanto que nos primeiros anos, costuma ser isento. Mas há atividades que não são isentas. Então, no caso, quando você for abrir a sua empresa, você tem que pesquisar esta parte. E, claro, toda vez que você for emitir um serviço, prestar serviço para uma empresa, aqui é como se fosse parecido nota fiscal do Brasil. Sim. Também. Aqui também é a nota fiscal. Mas a gente chama recibos verdes, que são um documento que entregamos à pessoa como um comprovativo para as finanças e para o governo de que você prestou aquele serviço. Sim. E serve também para a empresa que pagou por aquele serviço. Exato. Por exemplo, há pessoas aqui que prestam serviços para outras empresas. Um exemplo, eu trabalho como um home office para uma empresa de call center. Essa empresa ela não me contratou, como no Brasil fala, com carteira registrada. Que aqui também é o contrato. Exatamente, que aqui são contratos. No caso, você pode emitir um recibo verde para essa empresa fazer um pagamento para você. Por quê? Porque você precisa ter um comprovativo para o governo que você está recebendo esses valores e a empresa também precisa ter uma informação para o governo da onde que ele está fornecendo esse dinheiro. Isso, aqui também o governo tem muito isso, para saber onde o dinheiro está indo, porque para também evitar aquelas lavagens de dinheiro, essas coisas. É claro, é uma forma de diminuir a parte com relação à lavagem de dinheiro. Sim. Então, a empresa ela precisa definir quais são as saídas do seu dinheiro. E uma das formas de ela fazer quando pede serviço de outras pessoas é pedir o recibo verde para essas pessoas para que elas possam fazer esse pagamento e depois descrever na sua contabilidade. Então, isso é essencial ter e fazer sempre. Empreender em Portugal é totalmente possível. Primeiro, tem que se organizar. Isso é essencial. Sim, você tem que ter uma organização, um plano e um objetivo. Exato. Com um objetivo, você consegue traçar as suas metas e ir a caminho disso. Mas, primeiro, tenha em mente o ramo que você quer atuar. Definir o ramo, você pode partir para estudar como funciona essa área aqui em Portugal. Tanto que no nosso podcast, trazemos praticamente todas as semanas uma pessoa de uma área e um ramo específico. Quando você vê história de outras pessoas e vê o que elas passaram, o que elas enfrentaram para, enfim, conseguir chegar no sucesso nessa profissão, é muito mais fácil, que é como se fosse um passo a passo do que você pode seguir. Sim. E o que você deve evitar, tá bem? Então isso é primordial. Estude a área que você quer para empreender. Até mesmo se for na sua área, atualize, porque aqui várias áreas que também são diferentes do Brasil. Há questões que no Brasil é de uma forma que funciona. E aqui, tanto da parte de documentação, tanto da parte prática, pode mudar. Às vezes, se você atua em uma função no Brasil, talvez valha a pena você atuar aqui para uma outra pessoa, prestando serviço para uma outra pessoa, para testar o mercado.
né? Até mesmo um dos episódios que foi com o nosso amigo Diego, que está Sim. lá no nosso podcast, não perco, foi excelente. Ele disse que uma das partes que foi essencial foi ele testar o mercado aqui em Portugal. Por quê? Ele já atuava nessa área lá no Brasil. Quando ele veio para cá, mesmo ele não trabalhando diretamente para as pessoas, mas Sim. ele prestava serviços para essas pessoas, para outros Ele estandes. vendia os carros de outros stands para Exato. testar o mercado, ou seja, ele fazia tipo um e-commerce. Exato. Então, praticamente, ele testou por um tempo. Depois que ele viu que realmente ele conseguia sobreviver no mercado nesse ramo, ele partiu a empreender de uma forma completamente só. Então, hoje ele tem um sucesso. Para quem quer realmente perceber como que ele fez para conseguir atingir esses objetivos, não esqueça de ver esse vídeo. Agora, depois que você definiu, estudou o mercado, já sabe no que vai atuar, tem a parte burocrática. Lembre-se, NIS, NIF são essenciais. São 2 documentos que você precisa ter. E o contabilista. Um contabilista também é como se fosse uma pessoa que tem atalhos para todas essas partes tributárias. Um bom contabilista vai te resolver vários problemas aqui em Portugal. Exatamente. Até mesmo Questões conseguir burocráticas, economizar isso. dinheiro, tá bem? Consegue também economizar dinheiro. Às vezes a pessoa fala, vou pagar um contabilista, eu vou ter apenas custos. Não. Ele também consegue fazer você poupar dinheiro. Isso com relação a impostos, a forma de você realmente abrir uma empresa da maneira correta. Você pode gastar mais ou menos dinheiro. Então, sempre com um contabilista, isso é essencial. Agora, claro, se você decidir empreender de uma forma individual, há a opção de você ter o contabilista ou não. Isso é uma opção própria Da pessoa. da pessoa. Mas eu indico que sim, que pegue um contabilista, porque vai deixar muito mais fácil. Sim. Aqui também a nossa vida de imigrante é corrida, ou seja, você às vezes está prestando serviço, mas precisa de uma contabilidade, porque todo ano aqui nós faz imposto de renda, que se chama IRS. E ele também adianta todo o lado desse processo. Exatamente. Mas também procure um contabilista certificado e que você consiga ter indicações de outras pessoas, porque há alguns contabilistas, claro, como em qualquer país, em qualquer lugar, que estão ali para fazer um serviço básico. Mas se você conseguir realmente uma pessoa que tenha um conhecimento mais profundo, que tenha mais experiência, é o ideal. Porque quando se trata de empreendimento, cada experiência conta. Finalizamos então mais um vídeo, onde estamos trazendo um quadro novo para o nosso podcast, a parte do nosso podcast, mas que vai ser um quadro onde sempre vamos trazendo informações mais precisas sobre empreendimento. Sim, e como empreender tanto em Portugal como na Europa. Exatamente. Se querem mais informações ou acompanhar nosso podcast, siga também a gente nas nossas outras redes vizinhas.